Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Data Science. E no vídeo de hoje nós vamos falar e vamos apresentar modelagem de dados e modelo esquema estrela, que é um modelo que é muito utilizado na área de dados como um todo. E a ideia é que nós iremos montar esse modelo de dados. Deixa eu ir aqui no Google Drive. Eu tenho aqui datasets. Tem uma dataset de devoluções e tem um dataset de devoluções. Não irei transformar os dados porque a ideia aqui não é limpar esses dados, é simplesmente mostrar como se faz a modelagem de dados. E base de vendas fictícias. Então está carregando. E a ideia é que, imagine que queiramos fazer uma tabela muito simples, usando as duas tabelas. Eu tenho aqui a marca, quantidade, quantidade vendida. Na verdade, eu vou botar aqui o produto em vez da marca. O produto são produtos aleatórios, digamos que seja alguma coisa azul celeste, a quantidade de itens que tem. Você tem de várias cores, enfim, são dados fictícios e você também tem a quantidade de devoluções. Eu estou criando uma tabela. Perceba que quando eu vou tentar colocar os valores dessa outra tabela nessa e criar uma tabela única com as informações das duas tabelas, apenas a informação da mesma tabela vai ficar contido. E existem várias relações entre tabelas, mas antes vamos dar uma olhadinha nessa tabela. Perceba que aqui tem o SKU, que seria a informação como se fosse o ID do material, a quantidade devolvida, a data de devolução, a loja, o endereço da loja e a gerente da loja, nomes fictícios. E aqui a tabela de vendas. Você tem aqui o endereço, o sobrenome, a data da venda, que provavelmente desconfigurou, mas esse não é o objetivo agora. Quantidade de venda, a marca e aqui o produto. Tem muitos produtos aqui e aqui o preço. Perceba que está na mesma tabela o produto e está aqui quantidade vendida. Mas se nós utilizarmos outra tabela, já não vai funcionar. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é sobre a conexão de dados. Você pode gerenciar relações. Como nós temos um ID, nós podemos juntar pelo ID. Perceba que é uma relação de muitos para muitos. Para resolver isso, o ideal é não conectar quando tem muitos para muitos. Então, uma das maneiras de eu fazer isso é fazer uma dimensão. A tabela que tem as informações dos dados dos produtos em que cada linha é uma observação do dado são chamados de tabelas fatos. Então, que tem fato devoluções, fato vendas. E eu posso criar dimensões, inclusive dimensões. Eu vou duplicar aqui. Dimensão de SKU, que seria a do ID. Para eu criar uma dimensão, é basicamente eu posso manter algumas informações, mas eu vou explicar da maneira mais simples possível, dado que nessa fase do curso estamos trabalhando esse conteúdo de forma mais introdutória. Então você pode escolher a coluna, escolher só SKU, que é o ID, e qual é a ideia? Eu poderia ter outras colunas aqui, poderia, mas a ideia é eu ter uma coluna com os valores únicos que tem a informação do ID, para eu conseguir ligar essas duas tabelas. Então eu posso remover duplicados. Perceba que agora, antes eu não conseguia ligar as duas tabelas, porque tinha vários SKU e vários SKU de vendas. E eu não poderia ligar vários dados. Isso precisa ser um para muitos, ou muitos para um, ou um para um. E aí são as relações principais que nós temos. Agora perceba que quando eu fizer isso, eu estou criando uma dimensão. E essa dimensão, ela automaticamente ele percebeu que ela se ligou às outras duas. Então agora eu já tenho uma ligação. Automaticamente ele ligou. Mas basicamente o que eu precisaria fazer aqui, eu vou excluir aqui só para vocês verem.
Como é que funciona? Eu poderia vir gerenciar relações. Eu ligo a dimensão SKU, clico na coluna, ao SKU de fato de evoluções. E sempre é um para muitos. Por quê? Porque nessa tabela aqui é a tabela de dimensão de ID, assim como poderia ser uma tabela temporal. Então você faz isso, depois disso você vai SKU e você vai fato vendas e você vai em SKU também. Então ativamos o relacionamento. Perceba que aqui também tem uma direção, ou seja, essa tabela aqui está filtrando para essa e esta para essa, ou seja, essa tabela não tem o poder de filtrar essa e aqui tem a informação de que é um para muitos, ou seja, um SKU, por exemplo, 10, você tem um SKU 10 aqui, mas você pode ter várias observações com o ID SKU 10. Muito tranquilo, eu vou até mostrar aqui. Ordem decrescente. Perceba que você tem vários SKUs 9.935, mas quando nós vamos na dimensão de SKU, deixa eu ordenar aqui, nós só temos um 9.935. Essa é a maneira correta de lidar com isso. Agora vamos tentar novamente, se funcionou. Se as duas tabelas agora elas estão ligadas. Quantidade devolvida. Ainda com o mesmo problema. Mas por quê? Porque eu ainda estou utilizando o produto da tabela de vendas. Eu não estou com a dimensão de produtos com as informações de todos os produtos. Então, o correto é eu chegar aqui, vou duplicar a mesma coisa para criar uma dimensão única. É uma maneira muito simples de fazer isso. Eu posso duplicar. Deixa eu ver se é esse, não é esse. É o de cá de baixo. Eu vou duplicar dimensão de produtos. Isso aqui é o que nós chamamos de esquema estrelas, no qual você tem as dimensões fatos, que são as principais, com as observações, e que são as colunas que nós chamamos de colunas compridas, porque sempre está crescendo com novas observações. E ao redor dela, você tem como se fossem as pontas das estrelas, que seriam as dimensões que têm valores únicos de informações que são dimensões da tabela original. Esse é um conhecimento um pouco complexo, mas não é tão essencial para você agora que está no início. Porém, se você for lidar com a tabela, não só com a planilha única, mas lidar com várias tabelas que estão ligadas uma à outra do banco de dados, você vai precisar saber isso com certeza. Então aqui, dimensão de produto, vamos remover duplicados. Removi, agora vamos ver se vai funcionar. Então o que nós vamos fazer agora? Já está ligada aqui a dimensão de produtos a essa. E o que nós precisamos fazer é colocar a dimensão de produtos aqui. Ainda não funciona, mas se nós colocarmos o SKU na frente, ele funcionou. Por quê? Porque eu normalizei. Perceba aqui, eu não posso colocar informações diretamente dessa tabela e dessa outra para formar uma tabela ou para fazer gráficos, senão os gráficos também teriam problema. Lembrando sempre que nós temos relações 1 para 1, 1 para N ou N para 1, e nós temos relações N to N que não é recomendada, é sempre N to 1, ou seja, muitos para 1, como nesse caso aqui. Você pode ter 1 para 1 ou muitos para 1. Então, 1 para muitos, muitos para 1 ou 1 para 1. Essas são as principais relações que nós temos. Inclusive, quando você vai colocar aqui as relações, ele vai aparecer aqui as possíveis relações muitos para um e um para muitos. E muitos para muitos, essa é a que você não deve utilizar nunca. Você tem que normalizar essa tabela e geralmente você não vai ter muito problema com isso. Então, essa é uma das maneiras de você lidar com dados. Então, isso aqui é o que a gente chama de modelagem de dados, é uma maneira de você criar um esquema de dimensões e fatos e você também normalizar suas tabelas, é você manipular seus dados e ligar as tabelas uma com as outras. Então é importante que você ligue essas tabelas, que você consiga conectar, que você consiga lidar com esse tipo de situação, porque isso vai acontecer
no dia a dia. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Se inscreve no canal do Emerson Barbosa Data Science. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.